Paz do Senhor, meus amados irmãos, mais um dia aqui, a gente vem meditar na palavra, a santa palavra de Deus, que aqui, meu irmão, eu posso falar uma coisa, aqui tem vida. Se você observar a palavra e viver por ela, você vai ter vida. Olha que interessante aqui, em Gálatas capítulo 6, versículo 7, diz assim, olha que interessante, por favor, e os homens precisam entender isso. Não erreis. Olha o intuito de Deus, que a gente não erre. Porque todos os erros que a gente cometeu na nossa vida, a gente, poxa, a gente queria acertar, não é isso? Mas a Bíblia está falando assim, não erreis. Aí ele diz assim, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Eu tenho postado meus vídeos, geralmente entra alguém no particular e fala assim, Eurico, não concordo muitas vezes com a Bíblia, assim uma coisa, mas deixa eu só te adiantar uma coisa. Ou você concordando ou não, já foi criada uma lei. Por favor, você não concorda, vou dar um exemplo, você não concorda com o semáforo. O semáforo, o governo tira o semáforo porque você não concorda? Não. Por favor, se você estaciona num lugar proibido e você é multado pelo fato de você chegar lá pro guarda, eu não concordo que você me multou, ele vai deixar de obedecer à lei? Não. É justamente isso, Deus também não. Nós temos que entender que ele criou uma lei. E, por favor, quem é advogado sabe, as leis foram tiradas da Bíblia, do Antigo Testamento, Moisés. Quem confirmou isso foi até um advogado amigo meu aí na Bahia. Você está me entendendo? Que até esse advogado, ele falou para o seu Berico, no dia que eu vi uma passagem bíblica, e quando eu fui ver na lei, tem essa lei. Sabe assim? Então, por favor, se eu concordo, eu não concordo, não muda nada. A lei tem que ser executada. Então nós temos que entender que a lei foi criada para quê? Para nos favorecer. Então, por favor, eu estava falando com um amigo meu essa semana, eu falei bem assim, olha, você vê o policial, por que eu chego assim diante de policiais, falo, e aí, varão, eu vou lá até dar um abraço em alguns? Por quê? Porque eu não estou sendo transgressor da lei. Mas se eu fosse um criminoso, eu passaria até longe do policial. Não é isso? Então, meus irmãos, o que Deus está querendo falar com você, comigo? Se eu observar a palavra e eu obedecer, eu vou ser favorecido. Então ele está dizendo assim, o que o homem semear, ele vai colher. E quem falou isso aqui? Eu quero falar isso, mas antes eu quero fazer uma oração. Eu não quero falar por mim mesmo. Espírito Santo, meu Senhor, eu sou um homem, Pai. Eu reconheço que eu sou um homem, eu sou limitado, Senhor. Meu Deus, diante de Ti eu me coloco como uma criança. A criança precisa ser orientada, Pai. A criança precisa ser orientada, tem que ser plantado na criança valores. O Senhor mostra, meu Deus, que os pais precisam, Senhor, dar uma boa educação para os filhos. E a boa educação para os filhos, Senhor, não é fazer tudo que a criança quer, Pai, mas sim fazer o que tem que ser feito, Pai. Na hora de comer, tem que comer, em vez de comer doce, Pai. Na hora, meu Deus, sim, de ir para a escola, tem que ir para a escola, mesmo que não queira, Pai. Meu Deus, a gente, desde pequeno, nós somos levados, meu Deus, quando os pais são responsáveis, Pai, realmente falar não para a gente, Pai. Da mesma forma, o Senhor também fala não para a gente, Pai. Que muitas vezes estamos aí querendo fazer a vontade da nossa carne, Pai. E queremos que o Senhor compreenda isso. Queremos, meu Deus, que o Senhor, meu Deus, aceite isso. E o Senhor não aceita. O Senhor não aceita porque o Senhor sabe das consequências, Pai. Que iremos sofrer futuramente, Senhor, se continuarmos errando. Espírito Santo, meu Senhor, só o Senhor para nos convencer, meu Deus, de todo pecado, só o Senhor para nos mostrar a direção. Venha falar através dessa palavra. Eu quero compartilhar essa palavra, Pai. Sim, meu Deus, com esse irmão, com essa minha irmã, Pai. E que todos, meu Deus, venham meditar, Senhor, nisso.
Não olhar aqui como uma religião, Pai, mas sim que eu não estou aqui pregando religião. Eu estou aqui, meu Deus, sendo atalaia, Pai. Eu quero, meu Deus, revelar para essas pessoas a tua vontade. Aleluia. Fala, Espírito Santo. Fala, Espírito Santo. Aleluia. Eu não sei nada, Pai, mas o Senhor sabe. Eu não sei nada, eu sou pequeno, Pai. Fala, Espírito Santo. Eu quero te ouvir, Senhor. Eu quero também que esse irmão, essa minha irmã, ouça, Senhor, para que venhamos abandonar os nossos erros, Pai, para que venhamos construir, meu Deus, dias novos, Senhor. Sim, uma vida nova para a gente, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço e te agradeço. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, é tão bom sentir a presença de Deus. E isso aqui não foi só para mim, não. Deus não quer só que eu sinta a presença dele. Ele quer que você também sinta. Só que um detalhe, você tem que ser ouvinte. Jesus falou bem assim, ó, bem-aventurados que ouvem a minha palavra e que as praticam. Deixa eu só falar um aqui. A Bíblia está dizendo aqui, ó, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Olha, por favor, quem escreveu isso aqui? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, mesmo convertido, ele sofreu consequências dos erros dele. Ele causou morte no passado. Ele foi perseguidor. E, de repente, quando ele se converteu, ele passou a ser perseguido. É tanto que, por favor, o final dele qual foi? Foi de ser captado lá em Roma. Você está me entendendo? Deus, na verdade, meus irmãos, entenda isso. Ele quer que venhamos nos arrepender dos nossos erros. Para quê? Para que a gente não venha sofrer consequência. Por favor, como um rapaz entrou no meu Face e eu mandei uma palavra para ele. Ele foi super carinhoso comigo. Ele foi super carinhoso. Só que um detalhe, sabe por que ele foi carinhoso? Uma pessoa educada. E ele me ganhou com isso. Mesmo ele não concordando com o que eu preguei. Mas deixa eu falar uma coisa, talvez até ele vai ouvir essa palavra aqui hoje. Aprenda uma coisa, é uma lei que Deus instituiu e não muda. Ele não muda porque ele te ama. Ele não muda porque você é bonzinho. Ele não muda. A lei já está aí. Por isso que Satanás quer o quê? Que os homens ignorem a lei de Deus para começar a plantar aí, ó. Ontem encontrei aqui com um irmão, e esse irmão, a mulher dele separou dele. E até ele falou assim, irmão, não tem jeito, vou pedir o divórcio. Eu falei, varão, não faça isso. Ah, mas ela já tá, tô sabendo que até ela tá namorando com outro rapaz. Eu falei, varão, ela não tá bem. E outra coisa, você acha que essa mulher vai ser feliz com essa pessoa? Ela acabou de sair de um relacionamento machucada. Ela vai machucar. Ela vai ferir esse rapaz, em outras palavras. Ela não vai ser feliz. Porque um detalhe, uma pessoa sai do relacionamento, o que tem que fazer? Por regra, fica solteiro. Fica solteiro, vai cuidar de si, vai buscar Deus para se curar, sabe assim? Para depois, se for a vontade de Deus, ele venha trazer uma outra pessoa. Mas as pessoas mal saem de um relacionamento e aí o diabo coloca na mente dele aquelas velhas frases que se ouve em novela. Ah, um amor se combate com outro amor. Sim, aparentemente seria certo, só com um detalhe, mas não de imediato. E outra coisa, você está ferido, você acha que você vai ter condições de amar aquela pessoa, a pessoa nova? Porque tudo é igual, meu irmão. Homem é igual em qualquer lugar, mulher é igual em qualquer outro lugar. A não ser que esse homem, essa mulher, queira buscar princípios. A não ser que esse homem, essa mulher, venha dar ouvido a Deus para que veja ser transformados. Entenda isso. Eu e você estamos sujeitos a erros. Sabe assim? Eu vejo assim, às vezes a Glaucia, fulano como que é? Eu falei, é? Vai viver com esse fulano. É um homem errante. Vai viver com essa Deltrana. É errante. Quem conviver comigo umas 3 horas vai ver que eu tenho erros. Eu cometo erros. Eu não sou perfeito. Só que a cada dia, meus irmãos,
Eu estou aqui nos pés do Senhor, pedindo, Senhor, me transforma. Eu peço, meus irmãos, eu peço, Senhor, me transforma, me cura. Eu venho nos pés do Senhor me pedir para que eu seja um marido melhor, para que eu seja um amigo melhor. Sabe assim? Eu peço ao Senhor valores. Só que um detalhe, quando eu me peço valores, ele me pede para a palavra. Meus irmãos, da mesma forma que o apóstolo Paulo, que escreveu por favor, e esse homem que falou isso, lógico, dirigido pelo Espírito Santo, sim, só que esse homem aqui pregou o que ele viveu. Ele padeceu, porque consequência dos erros, mesmo sendo convertido. Só que há uma diferença. Nós cometemos erros. Quando você está buscando a Deus, você vai sofrer as consequências com a misericórdia do Senhor. Tem muitas pessoas aí que estão sofrendo consequências sem a misericórdia de Deus. Lógico, a misericórdia para todos mas para você adquirir isso, você tem que buscar. Você tem que reconhecer que você precisa pedir a misericórdia de Deus. Você pode ver o cego de Jericó, os cegos. Jesus, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Ou seja, ele reconheceu que era um pecador, mas só que ele estava com uma deficiência. E ele sabia que só o Senhor para curá-lo. Você está me entendendo, meus irmãos? Então, se você às vezes está passando por luta aí, ó, você tem que pedir a misericórdia de Deus. E a Bíblia diz, meu irmão, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada amanhecer. Se ontem nós erramos e confessamos nossos pecados, hoje a misericórdia de Deus vem sobre a nossa vida. Aleluia. Eu creio nisso. Eu creio nessa verdade. Hoje a misericórdia de Deus veio sobre a minha vida. Hoje a misericórdia de Deus veio sobre a minha vida, sabe por quê? Porque eu confessei meus erros, eu reconheci diante dele. Assim, eu creio. Eu vou viver a misericórdia de Deus. Aleluia. Eu vou viver a misericórdia de Deus. Aleluia. Aleluia. E ele quer também que você viva. Mas para isso você tem que reconhecer que você errou. Como eu falei para um rapaz essa madrugada, eu falei assim, olha, Deus sabe, ele falou para o senhor, eu sou mais errante que você, e até admiro você, que você pelo menos está permanecendo. Quando ele falou assim, essa palavra está permanecendo, significa que ele estava no caminho, e de repente saiu. A gente pega de imediato. Você está me entendendo? Então, só que um detalhe, mas o Senhor, enquanto a gente tem vida, nós temos a oportunidade de querer acertar, de querer não errar. E para isso eu tenho que estar nos pés de Deus. Você está me entendendo? Meus irmãos, eu vou à frente aqui, por favor, eu quero que você entenda. Olha o que um homem pecador, porque Deus não esconde os erros dos seus servos. Deus não esconde, nunca escondeu e nunca vai esconder os erros dos seus servos. Por quê? Porque os erros dos servos deles vão mostrar para a gente que esses homens do passado, que foram servos de Deus, também eram sujeitos a erro como eu e você. Ninguém que passou nessa terra, a não ser o Senhor Jesus, nunca pecou, meu irmão. O único que passou aqui nessa terra que não pecou se chama Senhor Jesus Cristo. Eu coloco ele como Senhor, porque ele é o Senhor da minha vida. A palavra Senhor significa aquele que a gente serve. Então, eu sirvo Jesus. Eu decidi um dia servir Jesus. Então, ele é o meu Senhor Jesus. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Senhor Jesus. O único que veio aqui nessa terra. E olha, por favor, até ele, para viver nessa terra aqui sem pecar, ele não pôde nascer como eu, como você. Ele não nasceu da descendência de Adão. Você está me entendendo? Ele não nasceu por quê? Porque o pai que gera a semente na mulher e faz gerar criança. Jesus, quem gerou a semente de Maria foi o que? Foi o Espírito Santo. Ou seja, um ser santo gerou um ser santo dentro do ventre de uma mulher. Então, fora Jesus, todo ser humano pecaram. Abraão pecou, Moisés pecou, Davi pecou, todos, inclusive Davi.
E Davi, devido não ter vigiado, que nossos erros somos assim. Quando você não... Por favor, quantas vezes eu errei, eu fui em determinado lugar, eu não fui ali para errar. Eu não fui ali com o intuito de pecar, nem estava com vontade de pecar. De repente, ali, uma situação, putz, acabei caindo. E é o que acontece com muitos. Você, pastor, pode observar, você não entende que você foi em determinado lugar, você não queria pecar, pastor. Meu querido irmão, entenda isso. Porque a Bíblia fala que os nascidos de Deus não pecam. Não é que o detalhe que você não vai cometer erros. Todos nós estamos sujeitos a erros. É que o nascido de Deus não deseja pecar. Foi o que aconteceu comigo. Eu já errei e analisando, eu não estava ali desejando pecar. Só que acabei não vigiando e acabei executando o erro. Você está me entendendo? E quem está aqui para falar sobre algo que eu vou te falar? Que é muito importante você fazer isso. Ó. Salmo 32 diz assim, ó: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Quem escreveu isso? Davi. Depois que o pecado dele foi descoberto, depois de quase um ano que ele ficou sem confessar o pecado, está me entendendo? O profeta foi até ele e ele, ali arrependido, reconheceu que vinha de Deus, ele pegou o que foi escreveu 3 salmos, 51, 32 e 38. Podem ver esses 3 salmos, 51, 32 e 38. Humilhação. Humilhação. Você está me entendendo? Ali, ó, humilhação. O homem, quando é maravilhoso, como eu até falei para esse rapaz essa noite, eu falei assim, olha, Deus quer que venha em nós arrependimento. Ele não está em busca de ninguém santinho na terra. Ele está em busca de homens que reconhecem seus erros. Homens e mulheres que realmente apresentam diante de Deus como pecadores, pedindo o quê? A misericórdia dele. É o que aconteceu com esse homem aqui. Ele diz assim, ó: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. Bem-aventurado, aventurado no nosso português significa o quê? Feliz. Você pode ser feliz? Pode, se seus pecados for perdoado. E como é que seu pecado é perdoado? Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessar os seus pecados, ele é fiel e justo. Mas o homem só reconhece quando ele erra, meu irmão. O homem que reconhece, que apresenta diante de Deus, só aquele que reconhece seus erros. Você fala, Senhor, me prostituí, Senhor, menti, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas em nome do Senhor Jesus, eu te peço perdão. Funciona. Funciona, meu irmão. Funciona, minha irmã. Por favor, não importa o que você tenha feito. Ou, por favor, o princípio do evangelho é o quê? É arrependimento. Você pode ver tanto o Senhor Jesus como João Batista, ao pregar lá, principalmente João Batista, que pregava o arrependimento, falando, arrependei-vos que é chegado a vós outro, o reino de Deus. Arrependei-vos. Se você quer se converter, primeira coisa, observe teus pecados, reconheça que você errou. Reconheça que você estava aí na prostituição, reconheça. Sabe por quê? Porque os homens que não são sinceros, não reconhecem. Ele vê erro em todo mundo. Sabe aquela pessoa que vê erro em todo mundo? Mas eu já ouvi gente falar para mim. Já pessoas me falaram, Berico, eu não sou pecador. Eu falei, como, meu querido? A Bíblia fala que aquele que fala que não tem pecado é mentiroso. A pessoa engana a si próprio. É igual pessoas aí que estão seguindo homens que tá vendo claramente que são corruptos. Que, sabe assim, todo mundo tá vendo aí claramente, mas ele não consegue enxergar, sabe por quê? Porque ele não quer enxergar. Uma pessoa dessa não quer enxergar. Não, 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 é fulano, é meu amado fulano, tal, tal. E um detalhe, tá vendo claramente o que está acontecendo. Só que um detalhe, já colocou a sua doutrina partidária como valor principal. Como muitas pessoas que já colocou a sua vontade, a vontade de pecar, como principal, já como um valor. E aí ninguém consegue convencer ele. Meus irmãos, ó, como eu estava falando para um rapaz muito querido, que eu gosto dele lá em Minas, eu falei assim, olha, os homens tiveram experiências.
Você sabe que na inocência, o inimigo usou pessoas para nos tocar, o inimigo nos usou amigos para levar a gente para beber, para se prostituir, para fazer outras coisas. Naquele momento, sabe por quê? Porque a nossa essência, dentro de nós desejamos pecar, somos pecadores. E de repente você hoje, se você observar, você vê essas coisas que você começou a praticar na adolescência como algo normal. Hoje, se você chegar para um fumante, eu tomo muito cuidado quando eu chego para orientar um fumante. Eu falei assim: olha, meu querido, você está gastando dinheiro, você está se matando. Só que devido a ele estar sentindo prazer, aquilo é natural para ele. Por isso que eu falo: você já tentou se libertar? Ele falou: não, irmão. Ele falou: ó, eu tenho um segredo. Se você obedecer isso que eu estou te falando, você vai passar a ter nojo disso. Da mesma forma, por favor, a sexualidade. Quem é esse homem que não gosta de fazer sexo? Todo homem gosta. Estou falando macho, nem estou falando de mulher. O homem, a fraqueza maior do homem é na parte sexual. E se a gente quisesse obedecer nossa carne, fulano ali que quer nos tocar, vem, pode vir. Tá me entendendo? Você sente atração para alguém, você vai ali, ai, eu quero fazer. Então, o nosso corpo pede. Se você um dia experimentou, eu costumo dizer assim, ó, se um dia eu deixei alguém me beijar aqui, ó, o cérebro identifica como prazer. Mas, quando Deus chama a nossa atenção para a gente observar, você vai rejeitar aqueles desejos da tua carne. Por exemplo, o homem que de repente é casado, a mulher de repente não está lá liberando para ele, em outras palavras. Quer dizer que, se ela não libera, eu vou procurar na rua. Essa é a forma certa? Não. A Bíblia nos orienta a isso, não. Porque o cristão, ele não vive por prazer. Ele vive por razão, pela fé. Você está me entendendo? Meus irmãos, se eu fosse fazer a vontade da minha carne, quantas pessoas dá em cima de mim? Se eu fosse fazer a vontade da minha carne, estaria aí, ó, saindo todos os dias com alguém. Mas sabe por quê? Eu não quero. Eu entendi que o pecado me afasta de Deus. Como esse homem aqui, eu reconheceu o que ele falou bem assim, ó, aqui na sequência, ó. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo dia. Esse homem aqui, quando houve o arrependimento, quando ele reconheceu seus erros, que o profeta foi até ele analisou a própria vida e falou: enquanto eu calei meus pecados, meus ossos envelheceram. Ele ficou doente. Como eu falo para as pessoas aí, você vê um idoso com bengala. É porque aquele idoso é porque ele não confessou os pecados dele. Porque se ele confessar, ele vai ser curado. Está me entendendo? Por favor, tem gente aí, ó, que tá sofrendo de doença venérea, doença sexualmente transmitível. Por quê? Por consequência dos pecados. Meus irmãos, tem problema que tá pessoas aí que separou. Como eu falei para esse irmão, eu falei para esse meu querido, eu tô falando para você não pedir divórcio, para você buscar a Deus, que Deus vai dar direção no seu casamento. E outra coisa, você está sofrendo consequência dos seus erros. Eu falei isso para ele. Ele falou: eu sei, irmão. Você vê, eu sei, sabe por quê? Que é um cristão. Hoje, ele já sabe, ele falou para mim que ele já se apresentou diante de Deus e pediu perdão. Ele falou assim: irmão, minha esposa pode até se envolver com pessoa, eu não quero. Você vê, era um homem, que ele falou o histórico dele, era um homem promíscuo. Era um homem aí que vivia traindo a esposa. Só que hoje, devido ter tido um arrependimento, ter tido um encontro com Deus, ele falou: não, em outras palavras, prefiro ficar seco. E é verdade, meu irmão. É melhor você ficar chupando o dedo do que você estar em pecado. O teu corpo gosta, se você deixar, gosta. Que a gente se converte, nossos hormônios não. Você está me entendendo? Não, tem coisas que eu já experimentei aí na vida que hoje eu não quero mais. Se eu deixar alguém tocar em mim, lógico que eu vou gostar, minha carne vai gostar. Mas, um detalhe, mas eu não quero, sabe por quê? Porque eu sei que me traz consequência. Eu não quero ter mais meu casamento mais destruído. Eu não quero ter mais minha vida financeira destruída. Eu não quero mais ficar doente. Meu irmão, se você falar, principalmente, eu fui um cabra. Eu quase morri no hospital. Eu fui desenganado pelos médicos.
Só que um detalhe, aquilo ali, aquele momento ali, ó, eu estava sofrendo, eu estava colhendo frutos do que eu plantei. Tá me entendendo? É tanto que meu irmão, eu falei pro meu irmão, falei assim, ó, você me viu no hospital, você sabe quando é que você vai me ver no hospital, agora em diante? Nunca mais, sabe por quê? Porque a minha vida, constantemente, eu tô correndo, eu tô buscando o Senhor, eu entro em jejum, eu oro, acordo de madrugada para buscar a presença dele, porque eu não quero estar em pecado, eu não quero voltar para aquela antiga vida. Você tá me entendendo, meus irmãos? E eu estou falando isso aqui, ó, Davi reconheceu, ele errou. E ele escreveu aqui, ó, enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos. Sabe assim? Pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim e o meu humor se tornou em seguidão. Pode ver as pessoas que estão em pecado. Você não vê ela em paz. Cedo ou mais tarde, dá 5 minutos, pum, sabe essa história? Porque está em pecado. Santidade, meu irmão, nos traz paz. O pecado deixa a gente inquieto, pode ver. Principalmente mulheres. As mulheres aí, ó, pode ver as mulheres inquietas, porque estão em pecado. Não confessou seu pecado. É só confessar, passa a ter paz. Pode ter certeza disso. E Davi, aqui, ó, depois de quase um ano, ele reconheceu, ele analisou. Puxa, depois que eu pequei, que eu caí em adultério, que eu provoquei a morte de uma pessoa, o que aconteceu? Eu comecei a envelhecer. Primeira coisa, as consequências do teu pecado no teu corpo. E vem em seguida na tua vida, teu casamento, tua vida financeira. Os homens aí estão numa situação precária, mas sabe por quê? Mas não é humilde para falar bem assim, puxa, eu pequei contra o Senhor. Como Davi falou. Quando o profeta Natan chegou para ele, falou assim, olha, você fez isso, 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 isso. E aí ele pegou e falou, eu pequei contra o Senhor. Ele não falou, pequei contra minha esposa, pequei contra meu pastor, não, eu pequei contra meu Senhor. Então, quando como é que vem um verdadeiro arrependimento? É quando você lembra que quando você pecou, você se prostituiu, você mentiu, você feriu que o coração de Deus. Você feriu o coração dele. É diferente de você ter medo de sua mulher descobrir, de você ter medo de seu patrão descobrir, de seu irmão, sua mãe, seu pai descobrir que você cometeu um erro. É diferente. O arrependimento é esse, verdadeiro é esse. Quando você lembra, meu irmão, que você pecou contra o Senhor. É o segredo que a Bíblia nos ensina, meu irmão. Olha aqui, eu vou aqui para frente, aqui, ó, no livro de Provérbios, capítulo 3, é o que diz aqui, ó, por favor. Filho meu, não te esqueça da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Filho meu, ele está chamando a gente de filho. Não se esqueça da minha lei. Lembra que eu te falei no início? Que você concordando com a palavra de Deus ou não, a lei vai ser executada. Mas ele está pedindo para nós lembrarmos da lei dele. Quando você lembrar ali, diante do pecado, você lembrar, poxa, se eu fizer isso, eu vou estar entristecendo o coração de Deus e eu vou estar transgredindo a lei de Deus. Outro dia eu cometi um erro ali, ó. Eu falei, Senhor, a tua palavra. Eu confessei o pecado assim, Senhor, a tua palavra diz isso, isso, e eu transgredi, Senhor. Mas em nome de Jesus me perdoa. Você vê que ali naquele momento eu lembrei da lei de Deus e apresentei como um advogado. O advogado, por favor, quando pega uma causa, ele não chega para o juiz e fala, oh, excelência, meu clientinho é bonzinho, ele merece ganhar esse processo. Não. O advogado chega e fala bem assim, ó, senhor excelência, é baseado na lei tal, artigo tal, da lei tal, 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 o meu cliente tem direito a isso, isso, isso. Não é isso? Da mesma forma, por isso que é muito bom você conhecer a palavra de Deus, meu irmão. Ó, por favor, você aí que anda na prostituição, você aí que anda satisfazendo o desejo da tua carne, abra o livro de Levítico, de 16 a 18, e Romanos capítulo 1, para você ver o que o pecado da sexualidade faz. Abra lá, por favor, Levítico capítulo 16 a 18. No capítulo 18. Leia lá, por favor, para você ver o que Deus abomina.
Deus abomina o homem fazer o outro homem de mulher. Deus abomina, sabe assim, o pai mostrar nudez para o filho ou para a filha. Deus abomina a mulher, o marido chegar na mulher no momento dela estar na menstruação. Lá tudo fala isso. Eu te peço, não acredita em mim não. Vai lá ver para você ver. Para você entender que muitas coisas que você está praticando hoje está na lei de Deus. E Deus abomina. Então por isso que eu particularmente já cometi erros que abomina a Deus. Já. Por isso que eu confessei, meu irmão. Por isso que eu reconheci diante dele. Pedi perdão. E pediu o quê? A misericórdia dele. E ele, o quê? Me perdoou, aleluia. Ele me perdoou, ele lavou meus pecados, ele me redimiu, assim. Jesus Cristo lá naquela cruz, sabe assim, morreu por mim e por você, meu irmão. Não importa quem você seja. Eu não estou aqui nem falando de religião. Eu estou preocupado com a tua vida. Como o apóstolo Paulo falou, meu irmão, o que o homem semear, ele vai colher. O que ele plantar, ele vai colher. Sabe assim? Não tem como. Mesmo que você não acredite, você vai colher, meu irmão, os frutos. Mesmo que você não acredite. Isso aqui, Deus não está perguntando se você acredita ou não. Ele te chama o quê? Para você observar a lei e trazer para a tua vida. Você observando a lei, por favor. É tanto que no livro de Provérbios 3,17 diz assim, olha aqui, ó. Não seja sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Sabe por que eu fui curado? Porque eu me afastei do mal. Eu passei a temer a Deus. Eu passei a amá-lo. E se você fizer isso, meu irmão, você também. Por isso que ele falou bem assim, ó. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a sua renda. Aqui ele te ensina você o quê? Honrar ele até com suas primícias. Você quer ser abençoado financeiramente? Ele está ensinando o quê? Você ser dizimista, você ser ofertante. E uma das coisas que o diabo mais está trabalhando aí na vida das pessoas, principalmente até nas igrejas, tentando convencer as pessoas a não devolver o dízimo com amor, não ser ofertante com amor e também não obedecer a Deus com amor. Porque quando eu amo, eu não quero ferir o coração daquela pessoa que eu amo. Não é assim? Então, por favor, observe também se você está amando a Deus. E uma das características que você vai mostrar ao temer a Deus, a amar a Deus, você, mesmo que você deseje pecar, você não vai querer pecar. Então, se apresente diante de Deus em sinceridade. Fala, Senhor, eu não quero pecar, me ajuda. Lembra do Pai Nosso, a última frase do Pai Nosso? Livra-me, Senhor, de tentações. Cabe a mim e você pedir a Deus para nos livrar de tentação. Espero que o Espírito Santo continue falando com você, meu irmão. Que o Espírito Santo fale ao teu coração e te convença a mudar de vida, a se arrepender dos seus pecados. Que às vezes tua carne aí está latejando para você ir para o sexo, para a pornografia, para isso, para aquilo. É isso que acontece. O diabo nunca desiste de nos tentar. O diabo é sagaz. Ele vai tentar a mim, vai tentar você, vai tentar todos. O alvo do diabo não é casa, o alvo do diabo são homens. É convencer os homens a manter-se longe de Deus. E o que faz a gente ficar longe de Deus? O pecado. A Bíblia fala que o pecado nos separa de Deus. Então medita um pouquinho sobre isso, tá bom? Ó, beijo no teu coração. Procura uma igreja hoje, mais próxima de tua casa. Vai congregar. Vai lá dizer para Deus, Senhor, eu estou aqui para te adorar. Vim aqui, ó, um pecador, um miserável pecador, vim aqui reconhecer que eu preciso de ti, que eu não sou nada sem ti. Sabe assim? E você vai alegrar o coração dele, meu irmão. Você não vai alegrar o coração de padre, de pastor ao fazer isso. Você vai alegrar o coração de Deus. Tá bom? Se eu tivesse aí, ó, eu te daria um abraço. Que Deus te abençoe, meu irmão. Minha irmã. Tudo de bom.